Caros alunos, hoje a gente vai gravar o último capítulo da aula 7, né? Mas antes disso, eu esqueci de falar uma coisa. Então a gente vai voltar para os australopitecos, tá? E é, esse slide vem logo depois que a gente fala de Borrell Ghazali. E aí, o que que a gente faz? Tem que atrair atenção a um estudo de 2013, né? Lá de 2006 e depois de 2013, né? Mas basicamente o que eles fizeram, eles pegaram dos fósseis a quantidade de carbono 13 que tinha, né? E a quantidade de carbono 13 que tem depende do tipo de fotossíntese, né? Não lembro, não sei se vocês se lembram da botânica, né? Mas você tem um caminho que é o caminho C3 e o caminho C4, né? O caminho C3 é da maioria das plantas de folha larga, né? Enquanto que o C4 é feito pelas gramíneas, piáceas e plantas xerófitas, né? Tipo suculentas, né? E quando quando você olha a quantidade de carbono 13, né? O que é interessante é que aqui a gente tem pan, chimpanzé, né? E aqui outros animais da floresta, FC e MCSC, né? E eles têm muito, eles comem muitas plantas com fazem a fotossíntese C3, e aí tem uma quantidade pequena de C13 comparado com os animais de savana, né, que são FC4 e MC4, né? E aí eles pastam, comem gramíneas, espécies e tem muito, um, tem mais carbono 13, né? Quando você compara com os australopithecus e os parantropos, no geral, eles têm uma quantidade que está mais próximo do chimpanzé e de outros animais como esse C3 do que está dos animais como esse C4, mas eles comem. Ou seja, a dieta deles inclui mais gramíneas do que, ou alguma outra planta suculenta, né, mas de ambiente xerófita, do que os chimpanzés e os atuais comedores de folhas, né? Só que eles comiam, pode ser, ao invés de folhas, pode ser frutas, né? Então, a dieta deles provavelmente era predominantemente folívora e frugívora, mas eles incluíam plantas C3, né? Pode ser tala de grama, alguma coisa assim, né? Aí eles estavam um pouquinho a mais disso, né? Bom, aqui é o gráfico acima, você tem os valores para o genoma, Paranthropus e Theropithecus. E quando vocês quiserem falar, uai, o que é um Theropithecus? Então aqui é um babuíno gelada, né? Tem 11 a 20 quilos, né? Um ser humano moderno, esse aí é o próprio artista, né? Que devia ter 3 quilos. E depois os Theropithecus oswaldi, eles variavam entre 50 e 100 quilos, né? Provavelmente as fêmeas tinham 50 e os machos tinham 100 quilos, né? Porque no gelada, as fêmeas têm 11 e os machos têm 20, né? Então, o Theropithecus era bem maior, né? Um, mas então ele está presente no registro fóssil, eles são associados à savana, né? Então, veja, e aqui é o padrão de desgaste, né, do esmalte da África do Sul e do... Ah, não, não é o desgaste, é o carbono 13, né? Então, basicamente, tem os terapêuticos, tem bastante carbono 13, né? Ou seja, eles estão comendo plantas que estão fazendo C4 ou CAM, né? Que, se vocês lembrarem da botânica, é o tipo de fotossíntese, né? E o gênero Homo está semelhante ao gênero Homo, tanto no leste da África quanto no sul da África, tem menos, né? Então eles estão comendo menos produtos, né? O teropítico, só para vocês saberem, eles comem um talo de grama, né? Eles acham um campo, né? Que esteja bem verdinho, né? Eles ficam catando o talo da grama e ficam comendo, né? E então por isso que eles têm tanto C4, né?
E o que é interessante, de novo, tem bem menos. Então, os seres humanos estão comendo outras coisas, né? Que não tenham tanto C4, ou seja, ou eles estão comendo frutas e folhas, ou eles estão comendo ah, né, animais, né, que se alimentam de uma variedade de coisas e não predominantemente grama, né? Agora, o que é interessante é que o Paranthropus do sul da África também tem uma dieta de homo, né? E veja, acabando 14 menos 10, seria esse aqui, né? Menos 10 menos 12, é semelhante ao chimpanzé também, tá? Só que o que é interessante é que o Paranthropus do leste da África tem uma dieta de C4. Ou seja, geograficamente é bem variável. A dieta é mais parecida com homem, pai, isso, aquilo, né? E no leste da África é mais parecida com o Pteropithecus, tá? Que é o babuíno que come grama, né? Bom, parece que esse artigo aí, ele né, ele acabou gerando um artigo na Nature, né, desculpe, na Science, é, que eles fazem uma revisão geral, né, em 2011. Então, esse aqui foi publicado em 2006, né, e depois foi reunido num livro, né, algumas ruminações sobre a dieta de Australopithecus, né, e esse artigo da Science de 2011, né, em que eles, primeiro, por isso que eu estava falando do esmalte, aqui a gente tem o dente, né, de vários hominídeos, né, e aí é comparado com macacos e seres humanos modernos e assim por diante. E o que acontece é de que animais que comem coisas duras, eles têm né, a, quando você olha no microscópio eletrônico, você vê a superfície sendo complexa, isotrópica, enquanto que então coisas duras e como sementes de gramíneas, castanhas e assim por diante, você esmaga. Enquanto que se você come folhas, você mexe os dentes lateralmente e tem assim, aquelas pequenas estruturas duras, né, dentro do tecido das plantas. Então elas fazem essas estrias que são rasas, né, mas são bem compridas, porque os dentes estão andando nessa direção, então eles fazem ranhuras bem compridas, né? Então isso aí é simples, né? E isotrópico, né? Então quando você olha esse tipo de complexidade, afarenses, africanos, anamenses, e Paranthropus bosei, né? Eles estão tendo uma dieta de comer folha, enquanto que para o robustos, né, é super variável, né, no leste da África a gente tinha visto, né, eles comem bastante sementinhos ou o que seja, né. E Homo habilis e Homo erectus, eles têm uma complexidade alimentar maior, mas não chega ao Paranthropus robustus, né. Então, isso aí sugere que os robustos estão comendo coisas que eles estão esmagando, enquanto que o Fafarenses e Anamenses, um, o Bosei, um, lembrando, o Robustos da África do Sul e o Bosei do leste da África, né? Estão comendo principalmente folhas, né? E o Homo erectus e o Homo habilis, eles estão comendo um, folhas, né? Mas o Homo erectus também está fazendo alguma coisa que acaba estragando o dente um pouco, né? E talvez eles estejam comendo carne e roendo ossinhos, né? Então, por isso que eles têm uma complexidade maior, né? Mas não tão complexa quanto o robusto chega a ser, né? Outra coisa, quando você olha a quantidade de C13 e C12 para ver que tipo de planta está comendo, C3 planta, por exemplo, o figo, né? Está comendo folha ou frutos. E uma planta C4, né? Panício, né? Está comendo as sementinhas, né? Aquelas, né? Tipo alpiste, né? E aí você olha a superfície do dente para ver como é que tá, né? O, o Adipithecus ramidos, ele está comendo bastante fruta. Os primeiros Homo, né, roxinho, e os Paranthropus robustos, né, eles estão comendo frutas, né?
Australopithecus africanos também, mas ele começa a sair dessa zona. E o Bosei está comendo bastante, semente de plantas, né? Ah, desculpa, ele está comendo bastante gramíneas, né? Então aí sugere que eles estão comendo bastante gramíneas, tá? Então parece que o Bosei ocorre em áreas abertas e come mais grama, e os outros comem mais frutas, os odipíticos comem muita fruta. O africano já, veja, ele já tende a ser não muito próximo, mas ele come mais gramíneas que os outros, tá? E o que mais comem são os Bosei, tá? Então é isso, a dieta dos antigos hominídeos, pela estrutura do dente e assim por diante. Bom, deixa eu sair daqui e ir para o capítulo de hoje. Então, lembrando para vocês, o capítulo 20, os australopitecos, 21 seriam os primeiros Homo, né? E aí a gente começa com as relações entre os hominídeos, né? Essa unidade, ela explora os desenvolvimentos de qual o parentesco dos primeiros hominídeos. Esses assuntos de filogenia tem atraído a atenção dos antropologistas, inclusive até dominando mais o pensamento dos antropólogos do que a biologia sobre essas estratégias de subsistência e seu comportamento, tá? Agora, aqui a gente fala um pouquinho sobre splitters e lampas. O Louis Leakey, ele adorava enxergar muitas espécies, ele era um splitter. Então, ele via variação anatômica, ele atribuía isso à variação interespecífica. Já o Richard Leakey, ele era mais cuidadoso e ele era um lumper, porque ele via a variação anatômica como uma expressão de uma variação intraespecífica, né? Então, o interespecífica, você enxerga um monte de espécies. O intraespecífica, você enxerga uma espécie bem variável. Então, veja, os splitters enxergam muitas espécies. Os lumpers enxergam tudo, uma espécie só, com variação morfológica, tá? Então, a filogenia do lumper vai ser espécie A e espécie B, né? E a filogenia do splitter vai ser A, B, C, D, E. Eles enxergam mais espécies dentro dos fósseis e da variação anatômica, né? E os lumpers não, eles juntam tudo. Então, lumpers enxergam menos espécies, splitters enxergam mais espécies. A variação anatômica para os lumpers é interespecífica, a variação para os splitters é interespecífica, né? Lumpers faz uma bolota só, splitters corta em pequenos pedaços, né? Então, por exemplo, quando um americano quer rachar lenha, ele vai split o log, né? Um pedaço de madeira, né? Então, split racha as coisas, né? Lump junta as coisas, né? Com um monte de massinha, né? Bom, lumpers and splitters, né? Os lumpers queriam enxergar toda a variação do Australopithecus, não, desculpe, dos primeiros Homo como sendo uma coisa só. Os splitters enxergam duas espécies. Eles acabaram convencendo a maior parte da comunidade de que a gente tem Homo habilis e Homo rhodophensis, tá? Algumas pessoas gostariam de juntar os dois, né? Mas se vocês pensarem, tem pessoas que acham que o Homo rhodophensis é quem entrou para os rhodophensis, né? Tem pessoas que acham que os dois são Australopithecus rhodophensis e Australopithecus habilis, né? Então, né, existe bastante variação, né, de opinião, né? Não necessariamente tem alguém que esteja certo nisso, né? O principal é as evidências e os splitters, nesse caso, conseguiram convencer a maior parte dos antropólogos que, na verdade, a gente chega à variação de pelo menos duas espécies, né? Um, é, agora, antigamente, durante, né, no começo do século, a gente era mais splitter. No meio, em 1950, por aí, por causa da síntese moderna, a gente se tornou mais lumper. E aí, com a cladística, a gente voltou a ser mais splitter. E, ultimamente, a gente está voltando a ter mais lumpers, né? Porque quando a gente encontra vários fósseis no mesmo lugar, por exemplo, da Manise,
onde encontraram Homo erectus, você vê uma enorme quantidade de variação de indivíduos completamente distintos. Aí o pessoal lá olha para os fósseis e fala, gente, isso aí inclui a variação de Homo habilis e Homo erectus, né? E Rudolfensis versus, né? Então você tem uma variação muito grande. Então, ultimamente a gente começa a escutar vozes lumpers com mais frequência, né? De novo, né? Então são ciclos, né? Bom, aqui são a interdependência de características. O pessoal que faz cladística, eles perceberam que as características cranianas e o base crânio, eles tendem a estar associadas, enquanto que a forma do rosto da frente, como os dentes de cima estão associados aos dentes de baixo, e eles respondem à musculatura, né? Ah, eles tendem a fazer uma outra unidade, né? Ah, então, você pode ver, sabe, a região do base crânio, o índice de cefalização, um prognatismo, ortognatismo, né? Ah, ou seja, prognatismo, os dentes para frente, né? Ortognatismo, menos, né? A dentição anterior, os molares, que aí está associado à forma da maxila e da mandíbula, isso aí são os 1, 2, 3, 4, 5 unidades ou complexos funcionais que estão associados ao crânio do hominídeo, né? É, então, quais são as perguntas principais da filogenia dos hominídeos, né? Então, qual é a relação do Australopithecus afarensis com os que supostos descendentes? Qual é a relação dos Australopithecus robustos, né? Eles são derivados de qual? Eles formam um clado ou não formam? E depois, qual a origem do gênero Homo? Então, essas são três perguntas que continuam sendo perguntadas porque a gente ainda não sabe, né? Então, essas perguntas continuam super válidas, né? Agora, lembrando para vocês esse modelo, a África, dependendo de quando ela está mais seca e está mais úmida, a floresta, as áreas de floresta expandem e contraem, né? Então, em condições de hoje em dia, a floresta semidecida e a floresta em si, né, tem uma, uma extensão maior, né? Mas teve momentos em que as condições eram mais secas, né? E aí as florestas ficaram mais fragmentadas. E veja o que pode acontecer. Uma espécie pode passar sem né, a distribuição não foi afetada, porque ela gosta de savana e floresta, né? Depois, um, então, a espécie persiste com estase. Depois, a espécie pode se fragmentar, depois um, as condições ficam mais seco, voltam para ficar mais úmido. Aí a floresta se expande, conecta todas essas manchas e a espécie persistiu com estase, ou seja, não houve mudança. E aqui, a espécie pode sofrer, né, uma das populações isoladas começa a se diferenciar do resto das populações. Aí quando se volta a conectar, como é uma população que não sofreu especiação, ela volta a se misturar e cria uma zona, né? Então você tem duas subespécies dentro de uma espécie só. Houve evolução intraespecífica dentro da espécie, e uma das populações ficou diferente e continua diferente porque ela é adaptada àquelas condições locais, mas você tem uma zona de, é, de concorrência, né, grande, né, porque no fundo tem fluxo gênico, né? Depois, finalmente, uma espécie pode se fragmentar e ficar extinta, como aconteceu com a megafauna, né? Cadê os mamutes? Cadê as preguiças gigantes? Se extinguiram, né? Então, fragmentou-se e se extinguiu, né? Depois, você tem especiação. Então, a espécie se fragmenta, né? E uma das populações novas dá origem a uma nova espécie e ela substitui a anterior. Ela coexiste com a anterior, né? Mas é quase o caso do C, né? Mas ao invés de ter evolução interespecífica, você tem especiação. Então, a nova espécie e a espécie, né, ancestral, elas coexistem, talvez um rio separe as duas. Né? E, finalmente, a espécie pode se fragmentar, ela se extingue, mas ela dá origem a duas espécies novas, descendentes da espécie original. Então, ao invés de você ter a persistência da espécie antiga, então isso aí talvez que aconteceu com o urso polar, F. E o urso polar, ele está mais aparentado a alguns.
ursos marrons do que a outros, sugerindo que uma população das ilhas Pribilof sofreu especiação e colonizou o gelo, né? Então você tem a espécie antiga, o urso marrom continua existindo, e esse urso polar passou a existir agora, né? Agora, muitas espécies de macacos e assim por diante, as populações, né, depois da fragmentação, elas se tornaram novas espécies. E aí, onde tinha uma espécie, você tem um conjunto de espécies que é, é, que é como se fosse uma coxa de retalhos, né? Então, que era uma espécie só, se fragmenta e depois elas se sucedem geograficamente, né? E rios e montanhas separam as suas distribuições, tá? Então, isso aí pode ter acontecido com a espécie humana também, tá? Isso aí seria um mecanismo de especiação, né? Então, aqui a gente, na figura 22.5, a gente tem uma floresta de árvores evolutivas para os hominíneos, né? Então, muitas interpretações filogenéticas da história dos hominíneos têm sido propostas. Então, por exemplo, a hipótese 4 é baseada em Skelton e McCary, que ele fez uma filogenia. E ele propõe ancestrais hipotéticos. A hipótese 3 sugere que os três Australopithecus robustos são monofiléticos. Então, essa hipótese 1, né, defendida por alguns pesquisadores, né, diz que Ramidus gironamensis, que gerou duas espécies de Australopithecus afarensis, então, em Adae laetoli, né, e uma deu origem a africanos, na África do Sul, e a outra deu origem ao robustus e bosei, tá bom? E os africanos deu origem aos humanos modernos. Depois, na hipótese 2, você tem o Amidos de origem anamense, de origem afarense, que é uma espécie só, e todos os outros acham que o afarense é uma espécie só. Aí depois você tem o Australopithecus bosei, né, que deu origem e o africanos deu origem a robustos. Então, o robustus e o bosei não são parentes nessa interpretação, tá? Agora, a hipótese 3, né, tem que a doença da origem afarense da origem africanos, que já talvez dê origem ao gênero Homo, e a afarense também de origem etiópicos, que aí dá origem a robustos da África do Sul e bosei no leste da África, né? E agora, essa última hipótese é uma hipótese filogenética, né, que tem amidos originamentos da origem afarense, que dá origem a alguma espécie intermediária, que dá origem ao etiópicos, né? Quem sabe o Deri Meia, algum negócio assim, né? E depois, essa espécie dá origem a africanos dá origem a um ancestral comum dos humanos e dos robustos e bosei, né? Talvez adipíticos um, Australopithecus sediba, né? E o robusto e o bosei, a gente tem que achar um fóssil que junta os dois, né? Então ele propõe alguns fósseis para serem encontrados no registro fóssil. Um, então, se Etiópicos não faz parte de robusto e bosei, então Paranthropus não seria monofilético, tá bom? E os Australopithecus, quando eles comem uma dieta um, com muita matéria vegetal dura, eles desenvolvem mandíbulas poderosas, né? Então, isso aí seria uma convergência, tá? E não seria uma sinapomorfia, mas sim uma convergência, né? Um, e aqui eu tirei do Wikipedia, né? O cladograma da superfamília Hominoide, né? E seus clados descendentes, né? E basicamente que a gente tem Hominoidea, de 20 milhões de anos atrás, depois você tem Lombatite, depois você tem Hominide, e aqui você aí tem os Pongide como sendo hominídeo, tá? Aí você tem Pongine, né, que seria os orangotangos, e Hominine, que seria o gorila, o chimpanzé e os seres humanos modernos. Aí você teria Goriline para os gorilas e Hominine para os chimpanzés e para os hominíneos, né? Um, que a gente chama aqui, né? E aí a gente teria o Panini, chimpanzés, e os australopitecíneos, né? Os australopitecíneos seriam os ardipithecus, seria o Australopithecus, Paranthropus seria o Australopithecus africanos, né? E Australopithecus Paranthropus robustus, né? Estaria esse grupo.
E aí a gente teria Australopithecus garri como o grupo irmão dos seres humanos modernos, gênero Homo, né? E quem aparece quando e aonde, né? Então, ó, mais antigo, Adipithecus cadabra, né? Depois Adipithecus samidos, depois Australopithecus anamensis, né? Acho que no livro eles chamam Adipithecus samidos e Adipithecus samidos cadabra, né? Mas hoje em dia a gente acha que talvez seja o mesmo das espécies. Depois Australopithecus anamensis daria origem a afarenses daria origem a africanos, um, um, e simultaneamente com africanos teria o Deirimeda e o Kenanthropus platyops e o Barrel gazari. Então veja, você tem 5 espécies de Australopithecus coexistindo, né? Como o Australopithecus afarensis é mais antigo, talvez ele dê origem a todos esses aqui, tá bom? E aí, o que que acontece? Você tem esse LD 350, né, que é um fóssil incompleto, e você tem o Etiópicos, Australopithecus garri, Homo habilis, Homo rhodophensis, né, Australopithecus bosei, Australopithecus robustus, né, Sediba ocorrendo aqui. Próximo ao aparecimento, então talvez Sediba seja mais antigo, é próximo ao aparecimento do Ergaster, tá bom? E durante algum tempinho você tem os saptecos africanos, né, coexistindo com a Ablis rhodophensis, um, e o bosei, né? Aí depois, quando ele se extingue, aí você passa a ter o robustus, né? Então talvez realmente o africanos de origem robusta, né? O Mergaster, que provavelmente dá origem ao Erectus, né? E aqui você tem o Homo rhodesiensis, Homo naledi e Homo sapiens, tá? Esse aqui é o cronograma, né, de quando surgem os vários hominíneos africanos. Por isso que a gente não tem um Erectus aqui, né? Aqui é uma figura semelhante, né, com Kenanthropus platyops, né? Coexiste, ó, ornamentos mais antigo, afarenses e Barrel gazali, né? Depois a gente tem Australopithecus etiópicos, talvez da origem ao robustus e ao bosei, né? Australopithecus africanos, né? Depois Homo ergaster, Australopithecus garri, alguns propõem que aí seria o ancestral deles, né? Homo habilis, Homo rhodophensis e Australopithecus sediba. Então, o Australopithecus sediba, se ele fosse mais para trás, ele seria ótimo como ancestral do gênero Homo, né? Mas ele estando aqui, ele coexiste como Rhodophensis, Homo habilis, Homo ergaster, Australopithecus robustus e Australopithecus bosei, né? Aí depois a gente tem o Homo erectus e a gente tem o Homo naledi, né? O Homo naledi, ele seria um ótimo descendente para o Australopithecus sediba, né? Mas ele, ele coexiste, né? Então, olha que zona, né? Depois o Homo erectus, aí dá origem ao Homo erectus ergaster, né? Dá origem ao Heidelbergensis, aí depois os Neandertais e os Homo sapiens, tá? Então seria assim, né? Goriline e o gorila, né? A partir de 8 milhões de anos. Depois aqui seria o hominine, né? Sahelanthropus horrorim, pão, né? Pan, troglodytes e paniscos, né? E aqui os Australopithecina, né? Adipithecus, Praenthropus, né? Que seriam africanos, né? Por quê? Porque o pessoal fica incomodado de que se esse aqui é ancestral de todo mundo, então o Homo deveria ser Australopithecus também como gênero, né? E aí a gente tem Paranthropus, seriam os robustos, né? E aqui Australopithecus dei, Bemeda, africanos, Sediba, Gai, né? E aqui gênero Homo, Homo erectus e os sapiens, né? Então isso aí seria a possível filogenia, né? Aí aqui, ó, veja, eles consideraram Paranthropus, né? Ah, e botaram africanos para cá, né? Mesmo assim, gera um problema, né? De que o Homo, né? Isso é um grado? O que que é isso, né? Então, uma outra maneira da gente ver isso aqui, Sahelanthropus horrorinha de Pithecus, seria aquele grado 1, né? Depois os australopithecíneos, né? Que seriam o grado 2, né?
Então, Praentropos gai, Praentropos afarensis, né? Praentropos anamenses, né? Quinhantropos, Parantropos, aí Australopithecus, nesse caso, seria africanos, e Prometheus, um que foi encontrado, né? Acho que ele estava com LD 351, né? E aí a gente tem, né, um fóssil duvidoso de Homo aqui, né? Aí depois Florienses, Lusoenses, Habilis, Sediba, olha, eles botaram Australopithecus Sediba como Homo Sediba, né? Homodovenses, Homo Geórgicos, né? Então são os abiliníneos. Depois os pitecantropinos, né? Ó, mais recente, né? Egaster, Naled, Erectus e Antecessor, né? Depois aqui seriam os homos derivados, né? Denissovianos, Maludon, Neandertalenses, Heidelbergenses, Seplanenses, Elmei, Sapiens e Odesienses. Dá para ver que quem escreveu isso é um splitter, que dividiu em muitas espécies. Então, as grandes perguntas são: por que que a homoplasia é tão comum na evolução humana? Bom, provavelmente tem a ver de que normalmente a gente encontra dentes, os dentes respondem para a dieta, dependendo de como a dieta está variando, várias linhagens podem se adaptar de uma forma semelhante, né? Então, uma homoplasia seria comum porque várias linhagens simultaneamente podem estar se adaptando a, por exemplo, uma dieta com mais C4 e com sementes e raízes, por exemplo. Como que a gente poderia testar, por instância, a hipótese que o Homo habilis surgiu das Australopithecus africanos ao invés das Australopithecus afarenses? Bom, cladística, né? E esqueletos completos, né? E o registro fóssil, né? Como que é a afinidade proposta de Homo, Australopithecus robustus e Bosei, considerada controversa, né? Porque os Australopithecus robustus e Bosei são considerados uma linhagem, né? E uma outra, né? Na verdade, são alternativas, estratégias distintas para resolver um problema, né? O Australopithecus, o clima começou a ficar mais seco e uma linhagem começou a usar ferramentas e usar carcaças, são onívoros oportunistas, e outra linhagem começou a comer vegetação, mais vegetação e mais C4, e aí começaram a ter molares maiores, né? Então, considerar tudo como uma afinidade é, pode ser problemático, né? Porque os Australopithecus tinham cérebros pequenos e o genoma começou a expandir o seu cérebro, né? Que eram estratégias distintas. Que descoberta fóssil, mais mudaria a nossa visão da filogenia dos hominíneos, né? Descobrir que, por exemplo, os Australopithecus são um grupo, uma linhagem, o gênero Homo veio de alguma outra linhagem, né? Por exemplo, de quem entrou para os platiops, né? Bom, então talvez seja essa a resposta, né? Ou seja, né, essa proposta em relação, né, os horrorins, aqui eu dou origem aos tropecinos, quando origem aos abilinas, eu dou origem aos pitecantropolinos. Talvez a gente, os abilinos não são diretamente relacionados com a gente, né? E a gente surgiu de Australopithecus sediba, né? E essa linhagem aí do Odophensis e do habilis não deu origem aos erectus, né? Talvez, né? É isso. Então, a gente terminou essa unidade, então, pela frente, só a prova na sexta-feira que vem, tá bom? Então, boa sorte nessa prova, né? Deixa eu parar a gravação. Tem mais aí, boa prova.